O texto que nós vamos ler, ele está estruturado em três partes. Numa primeira parte, o tópico fundamental é provação. Na segunda parte, o tópico fundamental é queda. E numa terceira parte, o tópico fundamental é livramento. Depois de apresentarmos a leitura estrutural de Gênesis, só depois de analisarmos essas três partes, nós vamos fazer algumas aplicações do que o ensino dessas três partes tem para a nossa vida hoje. Vamos ler então primeiramente o texto, versículos 10 a 20. Havia fome naquela terra, por isso Abrão desceu para o Egito para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher de beleza atraente, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele. Então me matarão, mas te deixarão viva. Dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa, e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que, quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza atraente, e os príncipes do faraó a viram e elogiaram-na diante dele. E a mulher foi levada para o palácio do faraó. E por causa dela, ele tratou bem Abrão, e lhe deu ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu o faraó e o seu palácio com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então o faraó chamou Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora aí está a tua mulher, pode tomá-la e partir. Então o faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora junto com sua mulher e com tudo o que possuía. Oremos. Senhor Deus, nos ajude na noite de hoje expormos com fidelidade a tua palavra e ao mesmo tempo sermos confrontados por tua palavra, tendo em vista que o confronto da tua palavra sempre nos livra do mal maior. Que ao sermos confrontados pela tua palavra sejamos iluminados em nosso caminho e que a nossa vida possa tomar rumos que não sejam os rumos do nosso coração, mas os rumos da tua voz, da tua palavra, da tua vontade. Ilumina-nos através do teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Como é difícil discernir a voz de Deus. Mas, ao discernirmos a voz de Deus, ganhamos direção. Aquele que ouve a voz de Deus é aquele que sabe o caminho que deve trilhar. Sabe que não é o caminho que ele escolheu, mas é justamente aquele caminho que foi escolhido contra a sua própria escolha e desígnio. Aquele que ouve a voz de Deus não é direcionado pelo seu coração, não é direcionado pela multidão das vozes do seu coração, e nem tampouco da multidão das vozes que ao redor dizem diversas direções. Não, aquele que ouve a voz de Deus sabe exatamente para onde deve ir. Todos aqueles que um dia ouviram a palavra de Deus sabem muito bem onde Deus quer que elas cheguem. A grande pergunta é: por que não conseguimos chegar lá? Por que duvidamos da voz de Deus? Por que não confiamos que aquilo que Deus nos disse é suficiente e nisso devemos nos apegar com unhas e dentes e jamais duvidar?
seguir constantes, sem vacilarmos, na certeza de que esta voz, que um dia nos dirigiu, vai nos conduzir ao lugar e ao propósito que Ele quer nos conduzir, e então ali desfrutarmos daquilo que é produto da confiança de Deus, a paz. Mas por que cargas d'água? Diante dos desafios, dos caminhos por vezes tortuosos, espinhosos, cheios de abrolhos. Por que nesses caminhos que Deus nos faz passar? Por que nesses caminhos tortuosos que trilhamos e que seguimos esses caminhos tortuosos? Porque foi Deus que nos colocou ali. Porque quando eles se tornam tortuosos, duros, difíceis, por que desistimos de confiar na voz de Deus? Porque nessa hora, a voz de Deus se torna tão baixa e o grito do nosso coração parece ser ensurdecedor. Meus irmãos, todas as vezes que Deus faz uma promessa, todas as vezes que Deus faz uma aliança, Ele nos coloca num estado probatório. Ninguém que está debaixo de uma aliança com Deus está livre de provações. Todos aqueles que estão debaixo do pacto de Deus estão, portanto, debaixo de provação, estão, portanto, debaixo de um estado probatório. Não há cristão que debaixo de todas as circunstâncias da vida não se veja debaixo também de provações. É tão interessante quando a gente, depois de analisar tudo o que a gente viu na semana passada, sobre a coragem de Abraão, um homem que estava ali, já solidificado em Ur dos Caldeus, já tinha todo um trajeto de vida absolutamente confortável, ele não precisava de muita coisa para poder ali fincar a sua vida e usufruir de todos os resultados daquele conforto que ele já possuía, mas, no entanto, uma voz, que ele não sabe descrever o que é, simplesmente rompe o silêncio, chama ele e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. E aquele homem simplesmente obedece o comando dessa voz, ouve essa voz, e o direcionamento dessa voz se torna para ele o alvo. E então ele, sabendo que a voz o mandou para aquela terra, ele sai da terra do seu pai, ele sai da terra da sua família, sai do conforto, sai da sua zona de conforto e vai para uma terra estranha, vai para a terra estranha que Deus lhe deu sob juramento, e Deus lhe deu sob tal juramento que ele seria nesta terra pai de uma numerosa nação. Essa era a promessa de Deus para Abraão, e Abraão acreditou na palavra de Deus. Abraão acreditou na voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, pegou todo o seu clã, pegou sua família, pegou os seus animais, pegou tudo aquilo que ele possuía e se pôs ao caminho do Senhor, a chegar à terra do Senhor. Ele foi, até chegar em Neguebe. Foi assim que a gente terminou o sermão da semana passada. Chegamos em Neguebe. Abraão está em Neguebe. Neguebe é exatamente o lugar que direciona Abraão para o caminho que Deus havia lhe dado. No entanto, a gente vai ver a grande virada no versículo 10, em toda a história de Abraão, que faz a gente se perguntar: esse é Abraão? Porque a gente, quando olha para Abraão, a gente lê Abraão, o Abraão de Isaac. O Abraão que é capaz de confiar em Deus. Mas esse Abraão, onde está esse Abraão? Que diante da fome naquela terra, em vez de seguir confiando no Deus da provisão, no Deus que vai prover, no Deus que chamou e vai cumprir o que prometeu, que ele precisa confiar em Deus, não importa as dificuldades, não importa os sofrimentos, não importa o que aconteça, vai seguir. Não. A Bíblia diz que Abraão desceu para o Egito. E essa configura a abertura da primeira parte desse texto que nós estamos lendo. Ele está diante exatamente do estado probatório. Deus fez uma promessa, ele então ouve a palavra de Deus, vai para o lugar que Deus havia
dado, mas no momento em que ele está em direção àquela que Deus havia lhe dado, ele passa exatamente por uma prova, e a prova é a fome naquela terra. E o final do versículo 1 diz que a fome era muito grande. Em contrapartida, o que a gente vê nessa primeira parte, que vai do versículo 10 ao versículo 13, é a reação de Abraão diante do caminho que ele tem que seguir, mas ao mesmo tempo o estado de prova que ele está vivendo. A fome na terra, e por outro lado, existe um mundo ao seu lado, que parece tão promissor, que lá correm águas por todos os lados, é frutífera, uma terra frutífera, lá você tem comida, lá você tem bebida em fartura, lá tem água, não só para ele, para seu clã, mas para também os seus animais. E esse lugar é o Egito. Gente, o Egito é a primeira vez que aparece na Bíblia. E como esse Egito é ambíguo, meu Deus do céu. Como tem hora que esse Egito parece ser o lugar onde Deus nos escraviza, onde Deus nos salva. Como o Egito às vezes é o lugar que pode ser a bênção de Deus, como pode ser também a maldição de Deus. Pode ser o lugar onde Deus vai trazer juízo sobre o seu povo, mas às vezes é o lugar onde Deus vai salvar seu filho. Egito, Egito. Quem poderá saber se o Egito é realmente bom ou mau? O Egito era exatamente a solução que Abraão via diante dele como a mais plausível. Mas o problema é que o empreendimento do Egito, para ser realizado, o pressuposto era desviar o caminho. E esse é o problema de Abraão. Não dá para chegar no Egito sem sair do caminho de Deus. E o que a gente vê é duas atitudes de Abraão. As duas atitudes refletem um Abraão que não confiou em Deus e, por não confiar em Deus, se desvia do caminho do Senhor. E esse desvio se dá em duas etapas. Primeiro, um desvio de fé. E segundo, um desvio de caráter. O desvio de fé está exatamente no versículo de número 10, quando Abraão desce ao Egito para viver ali por algum tempo por causa da fome. Ele não acredita que Deus vai supri-lo naquela terra de Neguebe e que ele vai conseguir chegar na terra do Senhor sob a proteção e sob os cuidados de Deus. Então ele segue o seu caminho pensando, não, agora eu vou buscar alimento onde eu sei que tem alimento. E então o que Abraão faz? Ele simplesmente resolve mudar a rota. Abraão, então, põe em xeque a sua confiança em Deus. E uma vez que Deus já não é levado em consideração, o que ele põe em xeque logo em seguida é a sua conduta, é a moral. Primeiro você tem uma crise de fé, depois você tem uma crise moral. Essa primeira crise de fé é exatamente a descrença de que a voz de Deus é sábia o suficiente e escolheu o melhor caminho, ainda que esse caminho seja um caminho de sofrimento. Por não confiar na voz de Deus, ele se precipita numa segunda descrença. E essa leva ele a uma atitude imoral. O versículo de número 11 diz exatamente o seguinte: quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele diz a Sara, sua mulher, bem sei que és mulher de beleza atraente. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão, esta mulher é dele, então me matarão, mas te deixarão viva. Perigoso casar com Abraão. Perigoso. O que vemos aqui é Abraão preocupado em salvar sua pele. Então, quando o sujeito já não teme mais a Deus, ele só teme a sua própria morte. E quem teme só a sua própria morte, não é capaz de cuidar nem daqueles que estão perto dele. Ele é capaz de usar os que estão perto dele, para que ele seja feliz, para que ele usufrua dos benefícios. É tão interessante como um pecado abre o pecado, não é? O pecado da descrença e da desconfiança em Deus implica um pecado moral. E então Abraão diz para a mulher dele, não é?
gente, isso é o seguinte, quando chegar lá, você é muito bonita. E olha que ela era de idade avançada, e Abraão sabia que mesmo com a idade avançada, ela era muito bonita. Então, Abraão, sabendo disso, a primeira coisa que a gente sabe do texto é que os egípcios não eram de caráter bondoso. Pelo contrário, aqui, se você já vem acompanhando já da primeira série lá, de Gênesis 1 a 11, você já sabe que a gente está debaixo de uma luta entre duas sementes. Não é? Então você tem aqui a semente exatamente daqueles que representam a razão pela qual Deus trouxe o dilúvio, a razão pela qual Deus confundiu Babel. E agora eles estão no Egito. E eles manifestam exatamente essa índole má, esse caráter mau. E Abraão sabe disso. E Abraão enxerga aquilo tudo e sabe que ele está indo para um lugar perigoso. Ele sabe que ele está indo para um lugar em que ele pode correr o risco de perder sua própria vida. Mas ele tem uma chance. E a chance que está ao seu alcance é exatamente usufruir da beleza da sua esposa. Mas só vai dar certo o plano dele se ele ocultar a verdade de que ele é o esposo de Sara. Basta ela dizer que é sua irmã, não precisa dizer todo o resto. Você só disse que você é minha irmã. É como a gente está aqui na igreja, sabe? Quando você diz assim, olha, não, esse aqui é meu irmão. Você não precisa dizer que ele é seu irmão em Cristo. Está entendendo esse tipo de situação? Em que a gente simplesmente não diz toda a verdade. Porque se a gente disser toda a verdade, as coisas vão ficar claras. Então a gente torna o mundo ambíguo. O Egito é ambíguo. E a ambiguidade aqui gera exatamente o mal-entendido que Abraão queria que fosse gerado. Então o que Abraão está planejando é exatamente isso. Temos que ir para o Egito. O Egito é o lugar da nossa salvação. Aqui a gente vai morrer de fome. E para ir para o Egito, eu vou ter que abrir algumas concessões. Eu vou ter que me corromper para isso. A segunda parte mostra a queda de Abraão, porque por enquanto é só um plano. Enquanto plano, Abraão pode voltar atrás. Enquanto se trata de um plano, Abraão pode dizer, como eu pude pensar algo assim? Como eu pude arquitetar algo assim? Não, eu vou voltar para o caminho do Senhor. Mas não. Ele não só arquiteta, ele não só pensa, ele cai. E ele cai exatamente nos versículos 14 e 16, que refletem exatamente o que ele esperava. Os versículos 14 a 16 dizem exatamente isso. E aconteceu que quando Abraão entrou no Egito, os egípcios o que viram? Que a mulher era muito bonita. E aí eles fazem um comentário com o faraó tem lá o seu harém, e o que ele faz? Pede para que aquela mulher venha com ele. Só que Abraão segue com o seu plano, Abraão é levado para o palácio do faraó, e por causa dela, ele tratou bem Abraão, e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Ou seja, ele teve prosperidade. Ele foi por um caminho tortuoso, ele foi por um caminho errado, mas mesmo assim ele prosperou. Essa é a queda. A queda é exatamente o momento em que o sujeito realiza um plano, esse plano é contrário à vontade de Deus, mas afirma a sua própria vontade. Mas não pode ser só um plano para configurar a queda, ele precisa acontecer. E quando ele realiza o plano, engraçado, o plano parece dar certo. Ele só não dá certo, porque é Deus quem está guiando Abraão, mesmo quando ele vai para o Egito. A gente tem uma péssima maneira de entender a nossa relação com Deus. É como se fosse assim, né? Se eu obedeço, a mão dele está sobre mim. Se eu desobedeço, Deus tira a mão. Obedece de novo, Deus põe a mão. Desobedece, ele tira a mão. É quase que um joguinho de videogame, você tem que ir lá. E aí, põe a mão, dispõe a mão. Como se mesmo quando a gente estivesse andando por caminhos tortuosos, a mão dele não estivesse ali sobre nós. É como se a gente acreditasse que lá no Egito a gente não vai ver a face de Deus. É como se a gente acreditasse que há um arbusto, há algum lugar no jardim do Éden que eu posso me esconder e ele não vai me ver. A terceira parte é interessantíssima. Ela vem com um livramento. Mas esse livramento não vem sem juízo. Deus livra Abraão, mas não sem juízo.
E é tão interessante porque é só agora que Deus aparece no texto. Versículo 17 ao versículo 20. Começa exatamente com o ato de Deus. O Senhor, porém, feriu o Faraó e o seu palácio com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ou seja, é Deus quem envia o juízo, é Deus quem fere a Faraó, é o juízo de Deus que recai sobre Faraó por causa de Sara, por causa do que havia acontecido. E parece que a cena do Gênesis está todinha aqui. Não é? Temos o pacto de Deus que já foi realizado com Abraão, assim como temos o pacto que Deus fez com Adão. Temos o estado probatório com Abraão, que foi o estado probatório também de Adão. No estado probatório de Adão, ele tinha a possibilidade de recuar, mas não recuou. Abraão tinha a possibilidade de recuar, mas não recuou. Mas quando Abraão realiza, concretiza a sua desobediência, como Adão que concretizou a sua desobediência, ambos são confrontados. Você parou para perceber que a única diferença aqui é que, em vez de Deus confrontar, é Faraó que confronta? Vocês lembram muito bem que quando Adão ele é confrontado por Deus, ele está ali, fora, né, achando que está fugindo de Deus, e Deus faz uma pergunta, né? E é uma pergunta retórica, ele diz, onde estás? Claro que Deus sabia onde ele estava, não é isso? Eles não estavam brincando de esconde-esconde. Então imagine a cena mais ou menos assim, Deus olhando para Adão achando que está escondido, e Deus olhando para Adão dizendo assim, onde estás, Adão? Vendo que Adão não podia se esconder do Senhor, então ele se apresenta. É interessante como o Faraó também aqui é aquele que apresenta o confronto, é aquele que confronta Abraão. E o que dá mais peso a esse confronto é de que é um ímpio que está confrontando Abraão. É um egípcio que está sendo usado por Deus para confrontar Abraão. Veja como Deus é capaz de usar aqueles que são impuros, justamente para chamar a responsabilidade daqueles que, sendo puros, se tornaram impuros por sua desobediência. Veja como Deus usa, inclusive, aqueles que são contrários à vontade de Deus, para exortar aqueles que se dizem servos de Deus. Não somente isso, vem juízo, vem a confrontação, e a confrontação vem quando ele diz a Abraão, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Abraão está em apuros. Porque agora, não só o cara já sabe que é marido dela, como tudo o que está acontecendo, a culpa é dele. Então imagine como que Abraão ficou. No entanto, veja a reação do Faraó. Por que disseste a minha irmã? Por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora aí está a tua mulher, toma, pode ir. Então o Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora junto com sua mulher e com tudo que possuía. Então a terceira parte aí vem acompanhada do juízo, vem acompanhada do confronto, mas vem acompanhada de restauração. Como pode o cara fazer tudo o que fez e ainda sair levando um troquinho? Como pode, depois de tudo isso, depois de desobedecer a Deus, depois do juízo de Deus se manifestar ali, ele ainda sai dali com alguns trocos na mão? Jonas, o que esse texto significa para mim hoje? Agora é a nossa conversa desse texto com os nossos dias. Primeira coisa importante na nossa aplicação de hoje. Você percebeu que Deus cessou e não falou nenhuma vez nesse texto com Abraão? Enquanto o texto anterior, Deus está falando com Abraão, no segundo texto, Deus não fala com Abraão. A gente sabe que há fome na terra, e é a prova de Deus. Mas no momento em que Abraão resolve fazer o que o seu coração manda e não obedecer à voz de Deus, Deus para de falar com Abraão. Abraão para de ouvir a voz de Deus. Abraão se torna surdo para a voz de Deus. A primeira coisa que a gente deve aprender desse texto, que quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que confiar na voz de Deus. A gente tem que acreditar que por mais
que o caminho que Ele nos direcionou parece ser um caminho tão terrível, tão cheio de fome, a gente tem que acreditar que Ele está no controle de tudo, de que Ele vai trazer provisão, sim. Segunda coisa importante, esse Abraão daqui não é o Abraão do Monte Moriá. Não é aquele Abraão resoluto, que sabendo que tinha que sacrificar seu filho, leva seu filho lá para o sacrifício, e quando o menino pergunta para ele, pai, eu estou vendo todos os elementos do sacrifício, mas não estou vendo aqui o cordeiro a ser sacrificado. E o pai diz, meu filho, Deus proverá. Aqui Abraão não é aquele que Hebreus nos diz ser o pai da fé. Aqui é o Abraão que no começo da sua peregrinação está aprendendo a lidar com a voz de Deus. Esse texto, então, se dirige em especial àqueles que estão ouvindo a voz de Deus, caminhando na palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, mas estão dando os seus primeiros passos. E nesses seus primeiros passos, começam a duvidar da palavra de Deus, começam a questionar a palavra de Deus, porque não conseguem ter aquela segurança de que por mais que o caminho pareça ser ruim e não vai dar certo, é esse caminho que vai dar certo. Abraão aqui fala exatamente para aqueles que no começo da sua peregrinação de fé não conseguem ainda confiar na voz de Deus, porque ainda não têm experiências com Deus. Esse texto, então, pode falar para aqueles que não têm experiência com Deus e que, portanto, por não terem nenhuma experiência com Deus, podem vacilar. E naturalmente você deve estar perguntando, Jonas, é só para quem começou a peregrinação? É claro que não. Eu quero falar com você, peregrino. Com você que já teve tantas experiências com Deus. Com você que já viu tantas histórias de Deus. Na sua vida mesmo. Coisas tão terríveis que te aconteceu. E mesmo assim Deus te sustentou e você atravessou o deserto. Por que você está duvidando da voz de Deus? Por que você está questionando a voz de Deus? Se você já teve tantas experiências. Não há como a gente duvidar da voz de Deus se a dúvida não for, nesse momento, o princípio da nossa queda. Aqui, Abraão ele nos ensina, pela sua experiência, uma coisa interessante. Que o desvio da nossa fé, ele vai implicar um desvio na nossa moral. Para aquele que não leva em consideração Deus na sua caminhada, Deus na sua jornada, Deus não é importante nas suas decisões. Então tudo que é importante para ele não é outra coisa senão ele mesmo, salvar sua própria pele. Aquele que perde a confiança em Deus, é aquele que na hora em que vai faltar gasolina, vai tentar resolver o problema com as suas próprias mãos, desesperado, vai ficar em pânico, vai tentar resolver do seu jeito, não consegue confiar. Que pode o mundo virar do avesso, pode o Brasil entrar em um colapso pior do que o que ele já está, e mesmo assim o povo de Deus vai continuar peregrinando, protegido pelas mãos do Senhor. Essa confiança é a única confiança que vai fazer você resistir à tentação. A tentação de, na hora da provação, confiar em si mesmo, confiar na sua avaliação da realidade. A estatística é uma bênção. E você pode, por meio da estatística e por uma série de leis de probabilidade, você fazer planejamentos incríveis. Você está rindo, né, Davi? Mas existe uma variante que nós não temos nenhum controle. E essa variante é o dedo de Deus. Ah, meus irmãos. Você pode pegar o navio contrário à vontade de Deus. Você pode se dirigir a Tarsis, porque você acha que Tarsis é o melhor caminho. Mas se Deus falou para você ir para Nínive, você vai conseguir comprar o bilhete para Tarsis. Você vai entrar no navio de Tarsis, mas a tragédia que Deus vai colocar no meio do caminho é que vai te levar novamente para Nínive. Tarsis você pode querer ir, mas em Tarsis você jamais chegará. Você pode querer ir para o Egito, mas é para o Neguebe que você vai voltar. Capítulo 13, versículo 1 diz o quê? Abraão subiu do Egito para o Neguebe.
Ou seja, Abraão perdeu tempo. Só perdeu tempo. Toda a nossa tentativa de resolver as situações de conflito da nossa caminhada, com base única e exclusivamente na nossa maneira de enxergar a realidade, vai sempre nos conduzir a um atraso. Mas este atraso também faz parte do grande propósito de Deus. E a mão de Deus também está no atraso. A mão de Deus também está sobre o grande peixe que engole Jonas. A mão de Deus também está sobre Faraó. A mão de Deus está sobre tudo. Não há absolutamente nada em que a mão de Deus não esteja governando. Por isso, Abraão pode fugir do Negueb para o Egito, mas lá no Egito ele vai encontrar Deus. Deus vai persegui-lo como uma ursa furiosa. E vai encontrá-lo, sim, o tempo todo. E vai fazê-lo voltar para o caminho que lhe apraz. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é que a graça de Deus é irresistível. Não tem esse negócio de dizer assim, fazendo assim, Senhor, eu não resisto. Eu me entrego. Não me entrego. Me entrego. Não me entrego. Não quer nem saber se você quer saber disso ou não. Ele sabe que você é doido. Ele sabe que você só anda com o que você vê. Eu assim, meu Deus, se eu der autonomia para esse sujeito, ele vai matar todo mundo e a si mesmo no final. Então Deus não dá autonomia para ninguém. Mas Deus dá oportunidade para aqueles que nunca alcançarão a autonomia a serem loucos. Gente louca. Gente louca é gente que acha que é o que não é. Como um sujeito que diz ser uma borboleta, e acredita que porque diz que é uma borboleta. Não, você não vai ser uma borboleta porque você diz 1000 vezes que é uma borboleta. É tão interessante, quando a gente, ao ouvir a palavra de Deus, a gente descobre, não só aqui, a inclinação natural do homem, que é desconfiar da palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, um paradigma em Jesus Cristo. Meus irmãos, quem foi Jesus? Senão aquele que sabia para onde tinha que ir. E quando o Senhor o conduziu, depois do batismo, para o deserto, ele não foge do deserto, mas ele tem que fazer uma escolha. E a escolha é muito simples. Pedra e voz de Deus, ou pão e o silêncio de Deus. A pedra está ali no deserto de Jesus. E a escolha é a seguinte: ficar com as pedras do deserto, mas ficar com Deus em obediência, ou transformar as pedras em pães, desobedecendo a Deus, mas atendendo à sua felicidade e ao seu prazer momentâneo. Talvez o maior desafio de nossas vidas seja exatamente esse. Na hora da tentação, a gente não aguenta. E então a gente transforma a pedra em pão. Só que quando a pedra vira pão, Deus não fala mais. E ele fica em silêncio, do versículo 10 ao versículo 20. E quando Deus não fala, Abraão tem que seguir o rumo do seu coração. E quando Abraão segue o rumo do seu coração, acabou o culto. Em nenhum momento, Abraão conseguiu construir um altar no Egito. Porque o culto só acontece quando estamos no caminho do Senhor. Não dá para fazer culto a Deus em desobediência a Deus. Não dá para você cultuar a Deus em desobediência a Ele. Como você vai cultuá-lo hoje aqui, se você está desobediente a Deus? Se você está no Egito? No Egito não é lugar de cultuar, porque não é ali que Deus te pôs. Aquele não é o lugar de Deus para a tua vida. Por que você foi para lá? Só porque ali pareceu ser mais confortável? Só porque ali parece que você vai sofrer menos? Quem foi que disse que você vai sofrer menos? Quem foi que disse que você vai ser mais feliz escolhendo o Egito? É necessário
no estado probatório da nossa vida, entendermos que resistir é se submeter a Deus. A primeira lição que Abraão vai ter na sua vida é aquela em que ele precisa aprender a resistir o Egito, submetendo-se à vontade de Deus. Jonas, o meu Negueb está difícil. Está uma provação doida. Eu estou a ponto de entrar em parafuso. Eu não consigo acreditar que Deus vai me livrar dessa. Por quê? Por que entregar os pontos? Por que tentar resolver uma solução? Acha encontrar uma solução humana? Por que não esperar até o último minuto? Deus não chega atrasado, não. É você que é ansioso. Ele chega na hora certa. Ele sempre faz tudo na hora certa, no tempo exato, no tempo preciso. Mas é nesses momentos que Ele está forjando um povo. E a primeira lição de Abraão é exatamente a lição da confiança. Jonas, eu estou começando a minha vida cristã. Qual é a maior lição que alguém que anda com Cristo poderia me dar? Não existe outra lição, senão aquela que vai colocar você sempre de joelhos diante de Deus para dizer: Senhor, eu não entendo nada do que está acontecendo. Eu acho que isso tudo está errado, mas eu confio em Ti e eu vou permanecer firme, fiel no caminho que o Senhor determinou para mim. A primeira experiência de Abraão não foi de fidelidade, mas foi de infidelidade. Porque a gente só aprende a ser fiel sofrendo as marcas da infidelidade. Se você desobedeceu à voz de Deus, se você resolveu dar os rumos da sua vida de acordo com aquilo que você enxergou ser a melhor experiência e o melhor caminho a seguir, eu quero encorajar você a voltar os seus olhos para Deus mais uma vez e dizer: Senhor, eu quero fazer Tua vontade, me ajude. Sabe por quê? Mesmo que você não queira, a vontade dEle vai acontecer e você vai voltar para o Negueb. A única diferença é que você pode voltar ouvindo a voz de Deus, ou você pode ser enxotado do Egito, arrancado do Egito e lançado novamente para o caminho que Deus te mandou. A pergunta é: por que esperar a desgraça acontecer? Segundo, será que a nossa imoralidade, será que a nossa corrupção, e eu me refiro à corrupção daqueles que são chamados por Deus, que ouviram a voz de Deus, não é fruto, em primeiro lugar, de uma falta de confiança em Deus? Por que burlar? Por que mudar o caminho? Por que pegar um atalho? Por que não confiar em Deus? Por que não acreditar que o caminho mais difícil, mais longo, é exatamente o melhor caminho a seguir? Por que escolher o caminho que vai salvar a tua pele? Por que não escolher o caminho que vai glorificar a Deus e que, se preciso for dar a sua vida, você vai dar para que Ele seja glorificado? Por que escolher os nossos caminhos e não os caminhos de Deus? Por que preferir ouvir a voz de Deus? Por que preferir ouvir a nossa voz e não a voz de Deus? Isaías capítulo 50 diz exatamente o seguinte, versículos 10 e 11. Quem há entre vós que teme o Senhor e escuta a voz do seu servo, senão aquele que andou em trevas, sem luz nenhuma, confie no Senhor e se firme sobre o seu Deus. Ei a todos vós que acendei vossas lamparinas, em tormentas jazereis. O que Isaías está dizendo? Quem há entre vós que teme ao Senhor? Quem teme ao Senhor, senão aquele que anda em trevas, sem luz nenhuma? Seja bem-vindo à voz de Deus. Seja bem-vindo às trevas da voz de Deus. Trevas abençoadoras. Trevas benditas. Trevas que humilham. Não as trevas de Satanás.
não as trevas do inimigo da nossa alma, que podem ser tão cheias de luzes, porque afinal de contas, Jesus já nos disse que Ele se apresenta diante de nós não como anjo de trevas, mas como anjo de luz. Benditas trevas de Deus, trevas em que podemos simplesmente caminhar, ouvindo sua voz. Bendito é aquele que anda nas trevas sem luz nenhuma, porque descobre que para andar nas trevas sem luz nenhuma, não precisa ver, precisa só ouvir. Benditas trevas, que nos fazem perceber de que valem os olhos. Se quando as luzes iluminam todo o nosso entorno, se apresentam tantos caminhos e tantas possibilidades, e não sabemos qual delas é o melhor caminho, antes estivéssemos em trevas, ouvindo a única voz que conhece todos os caminhos e pode nos guiar pelo caminho verdadeiro. Por que abrir os olhos? A melhor coisa que você tem a fazer é ouvir a voz de Deus e não acender a luz no dia das trevas. Porque quando você acende a lâmpada, você não ouve mais a voz de Deus. Deus para de falar e você anda segundo o seu entendimento. Por isso, se hoje você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, a primeira coisa que eu quero dizer para você, como um conselho, não decida. Ore primeiro e ouça a palavra de Deus. E como a gente pode fazer isso? Melhor, em vez de começar orando, começar lendo a palavra de Deus. E orar, respondendo o que a palavra de Deus está nos dizendo. Para que a tua oração não seja a agenda do tratamento de Deus, mas que a palavra de Deus seja o tratamento da agenda de Deus. Que você possa abrir a palavra, ouvir o que Deus está dizendo e responder em oração aquilo que Deus está te orientando. E eu tenho certeza que você não vai gostar do que você vai ouvir. Mas é a melhor coisa que você tem a fazer, é fazer o que Ele está mandando. Jonas, é muita humilhação. Ah, vai. Olha para Jesus. Não fala de humilhação quando você ama Jesus. Para. O que é mais humilhante do que Deus pendurado no madeiro? O que você poderia passar de humilhação que é mais humilhante do que Jesus? Meu irmão, engole esse orgulho aí. Olha essa vaidade aí. Não tem nada mais glorioso do que um crente com a sua cabeça nos pés de Jesus. E para a cabeça ficar nos pés de Jesus, você só vai poder fazer isso de joelhos. Você não vai conseguir colocar sua cabeça nos pés de Jesus enquanto você estiver ereto, em pé. A cabeça só está aos pés de Jesus quando dobramos os nossos joelhos. Eu queria convidar você a fazer isso nessa hora. E a gente pode dobrar os joelhos de diversas formas. Você pode se dobrar agora, dobrar os seus joelhos e orar com os joelhos literalmente dobrados. Mas o coração está tão orgulhoso e tão vaidoso. Dobrar os joelhos é mais do que um movimento de um corpo. É um movimento de toda a vida em direção à vontade de Deus. Minha oração é que a gente possa dobrar os nossos joelhos aqui, dobrando nossa vida diante dEle, antes de participarmos da mesa do Senhor. Vamos orar?
Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Somos um povo de dura cerviz, de coração duro, que não consegue acreditar em Ti o suficiente para Te obedecer até o fim. Então, no meio do caminho, sempre duvidamos, sempre fraquejamos, olhamos ao nosso redor e vemos só catástrofe, então não conseguimos ter esperança. Então tentamos encontrar saídas com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito. Queremos encontrar um caminho melhor, porque fizemos nossos cálculos. Então a gente acha que não vai conseguir, porque infelizmente não temos os recursos. Tem misericórdia da nossa mente pequena, Senhor, tão insegura, que não consegue confiar em Ti. Tem misericórdia, Senhor, porque não conseguimos Te obedecer, não porque não Te amamos, mas porque somos uma incoerência, Te amamos sem confiar em Ti. Tem misericórdia e exerce Tua graça a despeito de nossa inconsistência e incoerência, porque Te amamos sim, Senhor, mas somos tão tentados a desconfiar e a descrer na Tua palavra. O mal que habita em nós, ainda que tenha sido removido pela cruz de Jesus, tem ainda efeito sobre nossa mente, de uma tal forma que mesmo sendo regenerados, mesmo sendo agraciados pelo Teu Espírito, somos tentados nos mesmos erros que aqueles que foram dominados pela ambição e pela vaidade caíram. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajude o meu irmão, ajude minha irmã que está em provação, que está sofrendo, Senhor, e que tem medo de que a sua incapacidade de encontrar uma saída humana e já resolver logo o problema seja exatamente um excesso de confiança. Senhor, trata com o nosso coração e nos faz entender exatamente quando a gente precisa esperar e quando a gente precisa avançar. Nos oriente, Senhor, para que sejamos felizes, mas nos oriente sempre pela Tua palavra, como o Senhor sempre faz. Que as muitas vozes que se fazem passar por Tua palavra não sejam mais fortes do que a Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus.